Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube e a mais um momento de palavra de vida, palavra de Deus ao meu, ao teu, ao nosso coração. Obrigado pela sua presença, obrigado por nos acompanhar, obrigado por compartilhar nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Sempre temos deixado aqui alguma reflexão bíblica, algum momento de oração, alguma palavra específica em alguma área da nossa vida cristã, buscando sempre o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, a igreja que você faz parte, a sua liderança, toda a membresia, todo o corpo de Cristo. Que as bênçãos do Senhor que nos enriquece, que não acrescentadores, continue sendo derramadas então sobre a sua vida. Compartilhe com seus amigos, com os irmãos, deixe aí o seu like, o seu comentário. Estamos aqui para de alguma forma servir na obra de Deus, no reino de Deus, levando sempre uma palavra de edificação à igreja do Senhor. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua atenção, a nossa fala, ao nosso ministério. Sejam todos abraçados por um abraço fraternal do amor de Cristo que nos une. No Palavra de Vida de hoje, nós desejamos tratar um pouco sobre a temática A Harpa de Davi. Para tanto, a gente precisa de um texto bíblico que se refere a este assunto, e o texto está aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo 14, desenvolve essa narrativa bíblica dizendo assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Ou seja, a ausência do Espírito do Senhor da vida de Saul automaticamente lhe deixa desprotegido, desguarnecido, e as batalhas espirituais começam então a acontecer na vida de Saul. A expressão que diz espírito mau, vírgula, da parte do Senhor, implica dizer a vontade permissiva de Deus operando, porque Deus continua sendo o Senhor Deus, inclusive do próprio diabo. Foi o Senhor Jesus que disse isso lá no deserto: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então o Senhor é aquele que manda em tudo, em todas as coisas. Numa vontade permissiva, Saul é assolado por questões de batalhas espirituais, até por rebeldia e desobediência do próprio Saul. Agora o versículo de número 15 diz que então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem. Que busquem um homem. Olha que coisa linda. Que saiba tocar harpa. Que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Que lindo, não é? Então disse Saul ao seu servo: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, aleluia, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e é animoso, e é homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil aspecto,
e o Senhor é com ele. Nós encontramos 7 qualidades aqui, né? 7 qualidades pode ser percebida aqui, ó. Ponto 1, ele sabe tocar. Ponto 2, ele é valente ou, né, valoroso. Ponto 3, ele é animoso. Ponto 4, ele é homem de guerra. Ponto 5, ele é sisudo em palavras. Ponto 6, de gentil aspecto ou presença. E o 7º é a coroa de tudo, né? O Senhor é com ele. Bom, estamos falando de Davi, que no contexto do texto aqui, ainda que não esteja em ordem cronológica, né? Mas o capítulo 16, verso 11 a 13, acabou de mostrar para nós o momento em que o profeta Samuel está ungindo Davi como o próximo rei da casa de Israel, na presença ali dos seus irmãos. O texto diz que a partir daquele momento o Espírito do Senhor tomou posse da vida de Davi. Podemos dizer assim, de uma forma análoga, que Davi tinha uma unção, né, da parte de Deus muito grande, principalmente quando tangia, quando dedilhava, quando tocava a sua lira, a sua harpa, em salmos, em saltérios, né? Dirigindo-se palavras que viessem engrandecer e glorificar o nome do Senhor, como podemos ver no livro de Salmos. Muitos salmos de Davi, onde ele expressa as suas palavras, ou no começo ou no fim, ele sempre abre ou fecha os salmos com uma doxologia, que é a doutrina da glória, onde ele glorifica ao Senhor, seja no começo ou no término da sua adoração, expressão salmística diante do Senhor. A verdade é que Saul está sofrendo com as assolações das batalhas espirituais. Sua alma não tem paz, não tem tranquilidade, não tem sossego. Mas Deus tem um Davi que sabe tocar, que é valente, que é animoso, que é de gentil aspecto, que o Senhor é com ele. E quando Davi então dedilhava a sua harpa, o espírito maligno que vinha sobre Saul se retirava, porque a presença de Deus na vida de Davi, observe que mais tarde ele vai salmodiar que o Senhor é aquele que habita no meio dos louvores do seu povo. Verso 23 diz que sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O instrumento de Deus nas mãos de Davi era uma harpa. Davi usava aquela harpa como ninguém, numa unção tão tremenda, num toque, num tanger, num dedilhar, debaixo de uma unção tão tremenda, que o Senhor se fazia presente no meio do louvor, da adoração, do tanger da lira, de maneira que a presença maligna não poderia permanecer, não resistindo tamanha presença e glória de Deus na vida de Davi. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nas mãos de Davi era uma harpa. Agora, no sentido espiritual da fala, era uma grande arma contra as forças espirituais da maldade. Você sabe o tanto quanto eu que em Efésios 6,12 está escrito
que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós podemos não ter nas mãos uma harpa, uma lira como a de Davi. Podemos não ser tangedores, tocadores como Davi. Mas temos armas tão poderosas e espirituais quanto. O apóstolo Paulo, por exemplo, lhe disse na segunda carta à igreja de Deus que está em Corinto, lá no capítulo 4, ele começa a discorrer ali até o verso 4, ele chega a dizer que as armas da nossa milícia, ela não é armas carnais, mas ela é espiritual. São armas espirituais e elas são poderosas em Deus para desfazer, né, todas as obras do diabo. Inclusive ele chega a dizer as fortalezas, segundo Coríntios, capítulo é o 10, versículo é o 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Esta é a primeira verdade do texto. As nossas armas não são carnais. Mas ele diz a segunda verdade do texto, mas sim poderosas em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus. Terceira verdade, para a destruição das fortalezas. Quais fortalezas? Com certeza, as fortalezas apontam para as obras do diabo. As nossas armas, como Davi usou a sua harpa, tangeu, tocou, adorou ao Senhor e o Senhor se fez presente, e a presença de Deus vai inibir toda a ação do inimigo, desfazer todas as obras de Satanás. Nós temos as nossas harpas, aleluia, no sentido espiritual da fala do texto, as nossas armas também espirituais, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Nós temos o louvor, nós temos a oração, nós temos o jejum, nós temos a palavra de Deus. Use as armas que você tem. Davi tinha uma harpa, mas você tem fôlego de vida, você tem uma voz, e não importa se você conhece de tom, de semitom, de partitura, de altura, não importa, adore a Deus, glorifique ao Senhor, louvores sejam dados ao nome do Eterno. Glorifiquemos e exaltemos o nome do Senhor em tempo e em fora de tempo. Não é a maneira como o louvor sai aqui, é a maneira como ele chegará à presença do Senhor nosso Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Você tem os seus joelhos que podem ser dobrados, você pode se inclinar, você pode orar ao Senhor na sua pequena força, ainda que sem muitas palavras para dizer, mas o texto de Romanos 8:26 é claro. O Espírito Santo, Ele nos assiste, Ele nos ajuda, e Ele intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, e Ele quer lhe ajudar nesse tempo. No Palavra de Vida de hoje, o Senhor quer te despertar e lhe dizer, use as armas que você tem, e eu lhe darei uma grande vitória. Nós precisamos usar as nossas armas. Foram armas poderosas que Davi usou, como ele ao tocar da harpa, como o Daniel que orou, como a Esther que jejumou, são armas poderosas, como as palavras do Senhor dita pela boca dos seus santos profetas. Nós precisamos usar as armas que possuímos, por que não dizer,
o nome do Senhor Jesus. Ah, que nome poderoso, que nome sublime, que nome glorioso, que nome majestoso. Nome este que Paulo chegou a dizer que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nome este que o Pai lhe deu, porque Deus lhe deu um nome. Aleluia! Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Nome esse que as doenças saem. Ele disse que no nome dele nós oraríamos, com imposição de mãos sobre os enfermos, e os enfermos então seriam curados. Ele diz que é no nome dele que nós oraríamos e na autoridade do nome de Jesus expulsaríamos demônios, e os demônios sairiam não por causa de nós, mas por causa da autoridade que há neste nome. As armas que nós temos para usar. Davi tinha uma harpa, a harpa que Davi dedilhava, tocava, atraía a presença de Deus no ambiente, aleluia. E a presença de Deus no ambiente neutraliza todas as forças satânicas malignas, e não há condição nenhuma do inimigo prevalecer onde o Todo-Poderoso está, onde a sua glória manifesta. Precisamos utilizar o que temos como armas, como ferramentas para o bom andamento da obra do Senhor e para a nossa própria vida cristã. E a sua arma? Como que está? Você tem uma harpa? Você tem um cântico? Você tem um violão? Você tem uma pregação? Você tem uma palavra de Deus? Você tem um dom espiritual? Você tem a autoridade do nome de Jesus? Use o que você tem, a oração, a intimidade, o jejum, o quebrantamento, a entrega, a vida com Deus. Tudo isso pode mudar a atmosfera espiritual em teu favor. Você pode, na sua pequenez e na sua fraqueza, começar a cantar, a adorar e atrair o céu para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e o ambiente mudar, a atmosfera mudar. Experimente colocar um louvor aí na sua casa, experimente cantar um hino ao Senhor, experimente dar um glória, dar um aleluia, experimente orar dentro da sua casa, em nome de Jesus profetizar sobre a sua casa e a sua família. São as armas que nós temos, e elas são poderosas em Deus para desfazer, para destruição das fortalezas. Davi tinha uma harpa. Você deve ter alguma coisa, porque Deus te deu algo importante. Use, faça uso, exerça, levante a cabeça, se posiciona, vai para cima. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Recebe essa palavra, palavra de vida, e eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e lhe agradecemos por esta palavra. Que o Senhor alcance a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, com as tuas mais ricas bênçãos. Ajude a tua filha, o teu filho que está vivendo um tempo de batalha, de conflito, de dificuldade. Senhor, desperta dentro dele e dela a motivação do seu ser, como também, Senhor, os dons, os talentos, as dádivas, as virtudes, de acordo com cada um, Senhor Deus, para usar as ferramentas que tem. Renova as forças desta minha irmã, desse meu irmão, levante suas vidas em tua obra, em tua casa, em teu reino, a fim de que o teu nome, Senhor, então somente o teu nome seja glorificado. Eu os abençoo, segundo a tua palavra, no poder do nome de Jesus. Que assim seja, para a glória do teu nome. Amém. Deus em Cristo, então, te abençoe e te vejo no próximo Palavra de Vida.
em nome de Jesus. A paz do Senhor e até a próxima.